Fenômenos espirituais sempre geraram inquietação, porque mesmo aqueles que se declaram céticos sabem que existe uma dimensão invisível que ultrapassa explicações naturais. Ao longo da história, relatos de vozes que surgem do nada, forças que desafiam a razão e situações em que o medo paralisa multidões mostraram que há algo além do que se pode tocar. A Bíblia não esconde esse mistério. Pelo contrário, revela que há uma luta constante entre luz e trevas, uma batalha que não se trava apenas em campos de guerra, mas também em corações e mentes. Entre todos os episódios registrados nas Escrituras, há um que se destaca como confronto direto e perturbador. O dia em que Jesus enfrentou um exército invisível de demônios. A cena começa tranquila. O sol se despedia no horizonte, tingindo o mar de cores avermelhadas, e os discípulos, cansados de um longo dia, se preparavam para uma travessia comum. O barco era simples, as águas pareciam obedientes, e a ordem de Jesus ecoou sem dramaticidade: passemos para o outro lado. Por trás da instrução se escondia um propósito maior. Não era apenas atravessar o lago, mas penetrar em um território dominado pelas trevas, onde forças espirituais operavam sem resistência. Cada metro que o barco avançava era uma declaração de guerra no mundo invisível. Os discípulos ainda não compreendiam. Para eles, era apenas mais uma viagem, mas no olhar do Mestre havia determinação. O inferno também sabia o que estava para acontecer. Por trás da calmaria inicial, escondia-se uma tempestade prestes a se levantar, não apenas de vento e ondas, mas de resistência espiritual. O céu estava silencioso, mas as regiões celestiais se agitavam, porque uma presença santa se aproximava de um território tomado pelo mal. Esse detalhe é essencial. Jesus não foi surpreendido pelos acontecimentos daquela noite. Ele sabia o que encontraria do outro lado. Cavernas sombrias, sepulcros abertos, um homem reduzido a gritos e correntes, um campo tomado por forças malignas organizadas. Mesmo assim, ele decidiu atravessar. Essa é a primeira grande lição. Cristo não evita territórios impuros, não se intimida com cenários sombrios, não recua diante de ambientes que todos preferem evitar. Onde parece não haver esperança, ele vai para restaurar. Mas antes de pisar na terra contaminada, algo precisava acontecer no mar. Como se uma barreira fosse erguida, um exército invisível se posicionava para impedir a chegada. Aquela noite, aparentemente comum, seria marcada não por histórias de pescadores, mas por um confronto espiritual de proporções cósmicas. O barco não carregava apenas homens cansados, carregava a própria luz prestes a invadir um dos recantos mais escuros da região. E quando a luz se aproxima, as trevas não ficam em silêncio. Elas se movem, resistem, se agitam. Não era apenas uma viagem. Era o prenúncio de uma batalha. O ar parecia mais denso, as águas mais pesadas, como se a criação tivesse consciência de quem estava em movimento. Os discípulos, talvez sem perceber, já estavam no meio de um campo de guerra. E nós, leitores dessa história, também somos convidados a enxergar além. O que está prestes a acontecer não é sobre uma tempestade comum, nem sobre um encontro isolado com um homem perturbado. É sobre a demonstração da autoridade absoluta de Jesus diante do maior inimigo da alma humana. O mar seria o primeiro a sentir esse impacto, mas não seria o último. As primeiras rajadas de vento surgiram como brisa repentina, mas logo se transformaram em rugido ensurdecedor que atravessava o lago. As ondas começaram a se erguer como muralhas líquidas, batendo contra o barco com fúria crescente. Os discípulos, muitos deles pescadores acostumados ao mar, sentiram algo diferente naquela noite. Não era apenas o vento, não era apenas a água que enchia a embarcação. Era como se uma força invisível estivesse determinada a engolir não só o barco, mas o propósito daquela viagem. O medo os tomou de forma incomum, como se olhos ocultos os observassem no meio da escuridão. A cada nova onda, a embarcação rangia como se fosse se partir. O céu parecia se fechar, ocultando até mesmo a lua. O mar, que tantas vezes havia sido sustento, agora se tornava inimigo voraz. E ainda assim, no meio do caos, Jesus repousava. Não como alguém indiferente, mas como quem sabe que nenhuma tempestade é capaz de afundar a presença da luz. O contraste era perturbador.
Enquanto homens gritavam e a água invadia o barco, o Filho de Deus permanecia em paz. Não era sono comum, era soberania. O príncipe da paz estava deitado, como se quisesse ensinar que o medo humano não dita o ritmo do plano divino. Os discípulos, em desespero, o despertam. Mestre, não te importa que pereçamos? O clamor é mistura de pânico e incredulidade. Então, ele se levanta. A cena parece congelar por um instante. O vento sopra, as ondas se erguem, mas há algo maior prestes a se manifestar. Com voz firme, Jesus ordena: cala-te, aquieta-te. Não há discussão, apenas comando. E de repente, tudo se silencia. O mar, que rugia como fera indomável, repousa como animal domesticado. O vento que varria a superfície se curva diante de quem o criou. O caos cede lugar à calma. O impacto não foi apenas físico. Não se tratava de águas tranquilas ou de céus limpos. Foi como se toda a investida invisível tivesse sido desmantelada por uma única ordem. O mundo espiritual havia se agitado, mas diante da autoridade de Cristo precisou se calar. Essa tempestade não foi fruto do acaso, mas tentativa de impedir a chegada de Jesus ao outro lado. Uma barreira erguida pelas trevas para proteger território que se considerava intocável. O confronto havia começado no mar, e o mar havia perdido. Os discípulos, no entanto, não reagiram com alívio imediato. O texto bíblico diz que, após o milagre, ficaram ainda mais temerosos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta ecoava como um sussurro desconcertante. O medo que sentiam agora não era da tempestade, mas da presença ao lado deles. Perceberam que Jesus não era apenas um mestre sábio, nem apenas um homem de milagres. Sua autoridade era cósmica, universal, capaz de dominar não apenas corpos enfermos ou espíritos malignos, mas também a própria criação. O mar, símbolo de caos desde os tempos antigos, havia se curvado diante dele. O barco agora deslizava em águas tranquilas, mas os corações dos discípulos estavam em tempestade. Ainda não compreendiam plenamente quem estava entre eles. E talvez esse fosse o maior choque: a proximidade do divino, a revelação de que o mesmo que partilhava o pão e caminhava pelas estradas poeirentas tinha poder absoluto sobre os elementos. Não era apenas o mestre deles, era o Filho do Deus vivo. E esse reconhecimento, embora em processo, foi suficiente para deixá-los em silêncio. Aquela calmaria não era natural, era espiritual, e preparava o caminho para algo ainda mais intenso. O mar havia sido vencido, mas a batalha não terminaria ali. O que aguardava do outro lado era ainda mais perturbador. Se a tempestade tentara impedir a chegada, era sinal de que havia algo precioso a ser libertado. Os discípulos talvez não entendessem isso ainda, mas cada remo que avançava em águas calmas os aproximava de um confronto que não seria contra vento nem contra ondas, mas contra uma legião inteira de espíritos que se agarravam desesperadamente a um território. O silêncio após a tempestade não era paz. Era o respiro antes da próxima batalha. Quando finalmente a margem começou a se desenhar diante dos olhos cansados, não havia mais sinais da tempestade. As águas refletiam o céu escuro como um espelho silencioso, e o barco avançava suavemente até tocar a areia úmida. Mas o que viam diante de si não era terra acolhedora. O cenário parecia carregado por uma sombra antiga, um peso que não vinha das nuvens, mas de algo invisível. Montanhas pedregosas se erguiam ao fundo, cavernas escuras se espalhavam pelas encostas e sepulcros abertos se destacavam como cicatrizes na paisagem. O cheiro da morte misturava-se ao vento noturno, como se a própria terra tivesse sido marcada pela ausência de Deus. Era a região dos Gadarenos, território conhecido por sua impureza, habitado por gentios e marcado por práticas que aos olhos da lei mosaica eram proibidas. Ali não se erguia sinagoga, não se ouvia cântico, não se oferecia sacrifício ao Senhor. Era solo entregue a outros deuses, onde os ecos do céu pareciam ter se calado. Os porcos, abundantes naquela região, já denunciavam o afastamento da santidade. Criá-los para os judeus era sinal de ruptura. Ali, porém, multiplicavam-se naturalmente, revelando a decadência espiritual de um povo acostumado a conviver com trevas.
Ao pisarem em solo firme, os discípulos sentiram a estranheza do ambiente. Não havia recepção, não havia vozes humanas, apenas silêncio. Um silêncio pesado, como o de um cemitério à noite, onde até o vento parece se mover devagar. Era como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo céu. Cada pedra e cada colina parecia guardar segredos sombrios, histórias de pactos e vidas esmagadas pela escuridão. A região respirava desolação, e mesmo os mais experientes não conseguiam esconder o desconforto. Jesus, porém, caminhava com firmeza. Não havia hesitação em seus passos, não havia medo em sua expressão. Enquanto os outros olhavam ao redor tentando entender o ambiente, ele mantinha o olhar adiante, como quem já sabe o que encontrará. Para os discípulos, cada detalhe era perturbador. Para ele, cada detalhe era oportunidade. Onde todos viam sepulcros, ele enxergava campo de libertação. Onde todos sentiam a presença da morte, ele carregava certeza de vida. Aquele território, tão evitado pelos judeus, era justamente o lugar escolhido para mostrar que não há fronteira cultural, religiosa ou espiritual que limite o alcance da luz. O contraste era evidente. Um barco vindo da calmaria recém-estabelecida pelo poder divino encostava agora em terra acostumada com trevas. O choque de atmosferas começava no momento em que os pés do mestre tocaram o solo. O ar parecia mais denso e o silêncio mais pesado. Era como se todo o território tivesse consciência da presença que havia acabado de chegar. O mundo espiritual não permanecia indiferente. O que até então era estável em sua escuridão tremia diante da santidade. Nada havia sido dito ainda, mas o simples ato de estar ali já era confronto. A presença de Cristo, silenciosa e firme, era suficiente para desestabilizar forças que haviam se assentado confortavelmente. Os discípulos não disseram nada. Talvez ainda estivessem processando a tempestade acalmada momentos antes. Talvez o peso do ambiente fosse suficiente para silenciá-los. Ou talvez não soubessem como reagir. O que sabiam é que estavam em território estranho, impuro, dominado por uma atmosfera que nenhum deles escolheria enfrentar voluntariamente. Mas Jesus avançava. Ele não buscava conforto, nem aplausos. Buscava o que estava perdido. E naquela terra havia alguém que ninguém mais queria. Alguém rejeitado, acorrentado, esquecido. Um homem que vivia entre os mortos e cujo corpo se tornara palco de tormento. Era por ele que o barco havia cruzado o mar. Era por ele que o céu havia enfrentado a fúria das águas. E era por ele que agora o Filho de Deus caminhava entre sepulcros. O silêncio daquela terra foi quebrado por um som perturbador. Primeiro um eco distante, quase indistinto, como se viesse das cavernas. Em seguida, um grito humano e desfigurado, que rasgava a noite e arrepiava a pele. Não era o chamado de socorro, mas um lamento distorcido, como se muitas vozes tentassem falar pela mesma garganta. Os discípulos se entreolharam, inseguros, e logo perceberam que vinha em direção a eles. Entre as sombras, surgia uma figura solitária, correndo com movimentos desordenados, gritando como se fosse arrastada por forças invisíveis. A visão era assustadora. O homem não tinha mais a aparência de alguém que vivia em comunidade. Seu corpo estava coberto de feridas abertas, algumas sangrando, outras cicatrizadas de forma grotesca. A pele marcada revelava a violência não só de inimigos externos, mas dele mesmo contra si. Ele se feria com pedras, tentando silenciar a dor interna pela destruição do corpo. Sem roupas, perdera a dignidade. Correntes quebradas pendiam de pulsos e tornozelos, testemunhas mudas das tentativas frustradas de contê-lo. Ninguém havia conseguido prendê-lo. Nenhuma cadeia resistira à força sobre-humana que o dominava. E ainda assim, havia algo misterioso. Seus pés corriam em direção a Jesus. Não fugiam, não se afastavam. O corpo estava possuído, a mente tomada, mas a alma reagia. Mesmo esmagado, ainda havia uma centelha que reconhecia a presença que acabara de chegar. Os discípulos talvez tenham pensado em recuar, mas Jesus permaneceu firme. Não recuou diante dos gritos, não desviou os olhos das feridas, não se intimidou com a figura que avançava. Sua calma
era um contraste absoluto diante do caos. Quando o homem chegou diante de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Em vez de atacá-lo, caiu de joelhos. O corpo marcado por correntes quebradas agora se curvava diante do Filho do Altíssimo. Não era reverência consciente, mas reação inevitável. As trevas se dobram diante da luz. A boca vociferava palavras distorcidas, mas já não eram dele. O corpo era dele, a voz não era. Essa cena revela algo profundo sobre a opressão espiritual. O inimigo não se contenta em atormentar de fora. Ele busca habitar, tomar espaço, apagar a identidade, até que a pessoa não consiga distinguir sua própria voz das vozes que a dominam. O homem diante de Jesus já não tinha nome reconhecido, nem família, nem dignidade. Vivia entre os mortos, gritando pelos montes, quebrando correntes, ferindo-se sem descanso. Era o retrato da desumanização, o resultado extremo de uma alma entregue às trevas. Mas mesmo assim, correu até Jesus. Isso mostra que, por mais profunda que seja a prisão, há algo na essência humana que reage diante do Criador. Os discípulos observavam, em silêncio. Era impossível não sentir medo. A cena era grotesca, perturbadora, digna de pesadelos. Mas havia ali um mistério irresistível. O que faria Jesus? Como reagiria diante de tanto horror? O contraste não poderia ser maior. De um lado, um homem destruído, possuído, desfigurado. Do outro, o Filho de Deus em silêncio, carregando a autoridade absoluta. Não houve fuga, não houve confronto físico. O que se desenrolava era um embate invisível, travado em dimensões espirituais. O chão daquela região se tornava palco de uma batalha cósmica, onde uma vida aparentemente perdida seria disputada entre um exército inteiro de demônios e aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O homem caiu, os gritos ecoaram, as vozes se multiplicaram. Mas Jesus continuava olhando. Seu olhar penetrava além das feridas, além da loucura. Ele via não apenas um corpo possuído, mas uma alma que ainda podia ser restaurada. Esse olhar já era, em si, uma guerra contra o inferno. Porque onde todos viam ruína, ele via valor eterno. Onde todos enxergavam caos, ele via vida. E enquanto as vozes se agitavam, enquanto a terra parecia tremer diante da santidade, algo já estava prestes a ser revelado. O corpo estava no chão, curvado, mas a voz que saiu de sua boca não era dele. Era um som gutural, múltiplo, carregado de medo e fúria. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não me atormentes. O grito ecoou como se fosse soprado por 1000 bocas. Não era mais apenas um homem clamando, mas um exército inteiro se manifestando. Os demônios sabiam exatamente quem estava diante deles. Não havia dúvidas, não havia espaço para engano. Sem que Jesus dissesse seu nome, eles já reconheciam sua identidade. O contraste era perturbador. Homens ainda tentavam compreender quem era aquele mestre, mas as trevas sabiam que estavam diante do Filho do Deus vivo. Jesus não recuou, não se exaltou. Apenas fez uma pergunta que soou como espada cortando a escuridão. Qual é o teu nome? Não era busca por informação, mas revelação. A resposta foi imediata e perturbadora. Legião é o meu nome, porque somos muitos. O termo pesava. Uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados, bem organizados e disciplinados. Ao usar essa palavra, os espíritos não estavam apenas revelando o número, estavam expondo sua estrutura. Não eram forças aleatórias, mas um exército com hierarquia e estratégia. O mal não é desorganizado, opera como reino, com poderes e principados. Essa revelação mostra algo profundo. Quando o inimigo encontra espaço, ele não atua de forma isolada. Ele ocupa, cria raízes, estabelece domínio. Aquele homem não estava apenas perturbado por uma voz. Ele havia se tornado morada de uma multidão, campo de operações de uma estrutura espiritual que apagou sua identidade, roubou sua voz e devorou sua dignidade. Não havia mais nome, não havia mais lembrança de quem ele fora um dia. O que falava através dele era a confissão de um império das trevas instalado em uma única vida. Os discípulos observavam atônitos. Ali não havia correntes que resolvessem, nem estratégias humanas que funcionassem.
O que estava diante deles era um inimigo invisível, numeroso e organizado, impossível de vencer por força humana. Mas Jesus estava ali. Sua presença era suficiente para desestabilizar todo o edifício construído pelas trevas. Cada palavra, cada silêncio, cada olhar era insuportável para aqueles espíritos. Eles não falavam como vencedores, mas como condenados. Gritavam em súplica: "Não nos atormentes." Era o pedido desesperado de quem já sabia estar derrotado. Esse contraste é revelador. O mal pode se apresentar como imponente e numeroso, mas diante de Cristo toda a estrutura desmorona. A legião, por mais poderosa que parecesse, não podia resistir a uma única ordem. Isso mostra que a luta espiritual não é equilibrada, como se houvesse duas forças equivalentes. Não. A vitória já pertence à luz, e o mal apenas se contorce tentando adiar o inevitável. Essa cena também expõe o caráter devastador do inimigo. Ele não apenas oprime, ele consome até que nada reste. O homem diante de Jesus havia se tornado espectro entre vivos e mortos, abandonado entre sepulcros. Esse é o destino de quem se torna refém das trevas. Isolamento, destruição, perda da identidade. E, no entanto, é justamente esse tipo de vida que Jesus escolhe resgatar. Onde todos veem caso perdido, ele enxerga um filho. Onde todos recuam, ele avança. O diálogo continuava. As vozes falavam com urgência, implorando por tempo e território. Eles sabiam que não poderiam permanecer naquele homem, mas não queriam deixar a região. Isso revela que o mal não apenas se aloja em indivíduos, mas busca enraizar-se em culturas, ambientes inteiros. Há lugares marcados por pactos, hábitos de impureza e ausência da presença de Deus, onde as trevas encontram espaço. A terra dos Gadarenos era assim. Não foi por acaso que a legião habitava ali, mas com a chegada de Cristo, esse domínio estava ameaçado. O homem permanecia no chão, mas algo maior se revelava. Aquele corpo dilacerado se tornara palco de uma confissão cósmica. Diante de Jesus, até a estrutura mais organizada do inferno precisa se dobrar. O peso da cena está no reconhecimento inevitável. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Mesmo odiando sua santidade, eram obrigados a confessar. Enquanto muitos ainda duvidavam da identidade de Jesus, os próprios demônios a proclamavam com medo. Isso mostra que não basta conhecer quem ele é. O que faz diferença é se render à sua autoridade. O céu havia invadido um território considerado exclusivo das trevas, e o inferno, embora numeroso, estava acuado. O embate não era equilibrado. Era a soberania de Cristo desmantelando uma estrutura antiga diante de olhos humanos. O que estava prestes a acontecer deixaria claro que, por maior que seja a legião, diante do verdadeiro rei, não há resistência que permaneça. O campo de batalha não era apenas aquela encosta, era a alma de um homem. E nessa disputa, as trevas estavam prestes a perder o que julgavam possuir para sempre. As vozes se agitavam em desespero, como um coro desordenado tentando negociar com a santidade. Já não havia desafio, apenas súplica. Rogamos-te que não nos envies para fora desta província. Deixa-nos entrar nos porcos. Eles sabiam que não poderiam permanecer no homem, mas lutavam para não perder território. Isso revela algo profundo. O mal não se contenta em habitar um corpo. Busca domínio sobre regiões inteiras. Há lugares onde o pecado se perpetua e a ausência de fé abre espaço para que as trevas se assentem. A terra dos Gadarenos era assim. Não foi por acaso que uma legião inteira encontrara morada naquele homem. O pedido em si já era assustador. Os demônios não pediam perdão, apenas uma saída para não serem lançados no abismo. Queriam continuar existindo às custas de algo impuro, de algo que simbolizava a ruptura com a santidade. Os porcos estavam ali em grande número, cerca de 2.000, e para os judeus representavam impureza. Criá-los já era sinal de afastamento da lei. Não é coincidência que os espíritos pedissem justamente para entrar neles. Havia nesse desejo a intenção de permanecer ligados à decadência daquela região. Jesus poderia tê-los lançado ao abismo, mas permitiu que entrassem nos porcos. Essa decisão, enigmática à primeira vista, revela a pedagogia divina.
O que ele fez foi expor diante de todos a verdadeira natureza daquelas forças. Até então, o tormento do homem era visível, mas poucos compreendiam sua dimensão. Ao permitir que os espíritos entrassem nos animais, Jesus transformou em cena pública o que antes estava oculto. Assim que os espíritos deixaram o homem e entraram nos animais, um frenesi tomou conta da manada. 2.000 porcos enlouqueceram ao mesmo tempo. O campo se encheu de gritos animalescos, poeira e correria desgovernada. Era como se a própria natureza não suportasse hospedar tamanha carga de trevas. Em instantes, todos se precipitaram em direção ao despenhadeiro. Correram em massa até despencarem no mar. Ali, diante dos olhos atônitos dos discípulos e dos cuidadores dos rebanhos, milhares de corpos se afogaram nas águas. O mar que antes tentara impedir a chegada de Jesus, agora se tornava a sepultura das forças derrotadas. A cena era impressionante. O barulho da queda, seguido pelo silêncio repentino, deixava claro o que as trevas realmente fazem. Destroem, não constroem, não preservam, apenas arrastam ao abismo. O que haviam feito por anos com um homem, repetiram em segundos com uma manada inteira. Essa é a marca do inimigo: matar, roubar e destruir. A pedagogia divina estava completa. Ninguém poderia mais negar o que se passara. Não era loucura nem imaginação. Aquela região havia testemunhado de forma visível o que antes estava escondido. Os cuidadores dos porcos fugiram em pânico, correndo à cidade para relatar o que haviam visto. E quem poderia culpá-los? Em uma única noite perderam toda a manada, riqueza imensa para a região. Mas o que para eles era prejuízo, para o céu era vitória. Uma alma havia sido liberta, uma legião exposta e derrotada, um território confrontado pela santidade. O contraste era marcante. Um homem escravo agora respirava alívio, enquanto milhares de animais tombavam como prova do que fora arrancado dele. O silêncio que se seguiu não era mais de trevas, mas de espanto. Os discípulos tentavam compreender a dimensão do que presenciavam. Há pouco haviam temido pela vida em meio às ondas, agora testemunhavam libertação de proporções cósmicas. Era impossível não perceber. Aquilo não dizia respeito apenas a um homem, mas a toda uma região. A vitória estava na libertação pessoal e na revelação pública de que nenhuma força pode resistir ao olhar do Filho de Deus. A poeira levantada pela corrida dos porcos ainda pairava no ar quando o silêncio tomou conta da região. Onde antes havia gritos e correria, agora reinava uma calma quase desconcertante. No meio desse novo cenário, uma figura chamava a atenção. O homem que por tanto tempo fora conhecido como o endemoniado. Ele não gritava mais, não vagava entre sepulcros, não se feria com pedras. Estava sentado, vestido e em perfeito juízo. A transformação era tão radical que parecia impossível acreditar que se tratava da mesma pessoa. O que antes ninguém conseguia conter, agora permanecia sereno, com os olhos fixos em Jesus, como quem reencontra a própria identidade. Para os discípulos, a cena era ao mesmo tempo comovente e impactante. Haviam visto a tempestade ser acalmada e 2.000 porcos mergulharem no mar, mas nada se comparava àquele olhar restaurado. Era a diferença entre escravidão e liberdade, entre caos e paz. Aquele homem era a prova viva de que o poder de Cristo não apenas expulsa demônios, mas devolve dignidade e propósito. Correntes já não eram necessárias, porque a verdadeira prisão havia sido quebrada. O corpo antes marcado por gritos, agora repousava em silêncio de paz. Enquanto isso, os cuidadores dos porcos chegaram à cidade e espalharam a notícia. Logo, uma multidão se reuniu. Homens, mulheres e jovens vieram às pressas, movidos pela curiosidade e pelo impacto econômico da perda. O que encontraram foi impossível de ignorar. De um lado, o mar engolia os corpos dos animais. De outro, o homem antes tomado por legião, agora estava calmo e transformado. Mas, em vez de celebrarem, encheram-se de temor. O texto bíblico é claro. Ao verem o endemoniado em perfeito juízo, tiveram medo. Esse detalhe é perturbador. O que deveria gerar alegria produziu inquietação. O que deveria trazer esperança trouxe desconforto. A luz que chegara àquela terra
não foi recebida com louvor, mas com resistência. É como se a cidade tivesse se acostumado com o caos e não soubesse lidar com a mudança. O homem havia se tornado parte do cenário, lembrança viva de que o território era dominado pelas trevas. Agora, com sua libertação, a rotina fora quebrada. A luz não apenas libertara alguém, mas desestabilizara toda uma região. Talvez o prejuízo econômico com os porcos tenha pesado. Talvez a ameaça de transformação espiritual fosse ainda mais incômoda. O fato é que, em vez de celebrarem, pediram que Jesus fosse embora. Essa reação revela algo doloroso. Nem todos querem a presença de Cristo. Muitos preferem a falsa paz do pecado à verdadeira transformação que exige mudança. É mais fácil conviver com o caos conhecido do que abrir espaço para a ordem divina. Aquela cidade escolheu rejeitar o Salvador, não por duvidar de seu poder, mas por temer as consequências de sua presença. Enquanto os moradores pediam sua partida, o homem liberto permanecia contemplando o Mestre. Ele sabia o que havia recebido. Sentia em sua própria carne a diferença entre viver acorrentado e viver livre. Sua mente, antes tomada por vozes, agora repousava tranquila. Seus pés, que corriam em desespero, agora estavam firmes. Seu coração, que só conhecia tormento, agora experimentava paz. A presença de Jesus havia transformado o que todos julgavam impossível. O contraste se tornava ainda mais marcante diante da rejeição da multidão. O homem queria permanecer, a cidade queria que ele partisse, e Jesus, em sua humildade, não forçaria sua permanência. O pedido do povo para que Jesus fosse embora soava estranho, mas ele não resistiu. O Mestre nunca força a permanência onde não é desejado. Ele entra onde é convidado e se retira quando é rejeitado. Assim, enquanto a multidão murmurava, preparando-se para voltar às suas casas, o barco novamente começou a se mover em direção à margem. Mas antes de partir, uma cena comovente aconteceu. O homem que havia sido liberto correu até Jesus, não com gritos desfigurados, mas com súplica sincera. Implorava para segui-lo, para permanecer perto dele, para não se afastar jamais de quem havia transformado sua vida. O pedido era compreensível. Quem, depois de tamanha libertação, não desejaria permanecer ao lado da fonte da vida? Seus olhos brilhavam com gratidão. Ele havia vivido anos entre sepulcros, rejeitado pela comunidade, entregue às trevas. Agora, finalmente livre, queria apenas caminhar com quem o resgatara. Mas, para surpresa de todos, Jesus não permitiu. Não por frieza, mas porque havia um propósito maior. O liberto não deveria seguir no barco. Sua missão estava em terra firme. Vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. As palavras de Jesus soaram como nova ordem, não de restrição, mas de envio. O homem que antes gritava em tormento agora deveria anunciar em liberdade. O que era símbolo de vergonha se tornaria testemunho de poder. A primeira missão evangelística fora do território judeu não foi entregue a um apóstolo, mas a alguém que todos julgavam um caso perdido. Obediente, ele aceitou. E sua transformação falava mais alto que qualquer discurso. Não havia teologia refinada, mas havia vida restaurada. Isso ninguém podia contestar. Começou a anunciar em Decápolis, conjunto de 10 cidades gentílicas influenciadas pela cultura grega. Era território vasto, distante da tradição de Israel, onde a mensagem do Messias parecia improvável. No entanto, por meio de um homem restaurado, a notícia começou a ecoar. O que antes era lamento, agora se transformava em proclamação. O que era medo se tornava maravilha. Todos os que o ouviam ficavam impressionados com o que Jesus havia feito. Esse detalhe é de uma beleza impressionante. A libertação daquele homem não ficou restrita à sua vida pessoal. Tornou-se ponto de partida para alcançar muitos outros. Jesus não apenas devolveu sua sanidade, mas lhe entregou uma missão. Ele não apenas lhe deu paz, mas também responsabilidade. O homem que antes se feria com pedras, agora curava com palavras. O que antes era evitado pela cidade, agora era procurado para contar sua história. O que antes se escondia entre túmulos agora caminhava em praças, espalhando esperança. Enquanto o barco se afastava lentamente da margem, aquele homem observava.
Seu coração ardia de desejo de seguir, mas também de obediência ao chamado recebido. Ele entendia que, mesmo sem estar fisicamente ao lado de Jesus, carregava a marca da libertação. Cada passo era testemunho de que a luz é mais forte que as trevas, de que a compaixão é maior que a rejeição, de que a vida pode ressurgir mesmo entre sepulcros. Assim, a missão de Cristo se espalhava por territórios inesperados, através de alguém que todos haviam considerado irreparável. O que o mundo chamou de fim, Jesus transformou em começo. A história parecia encerrar-se quando o barco se afastou da margem, mas na verdade apenas começava a ecoar. O que aconteceu naquela noite não foi só a libertação de um homem, nem a derrota de uma legião, nem a morte de milhares de porcos. Foi a revelação de que não existe território tão impuro que não possa ser invadido pela luz, nem prisão tão profunda que não possa ser quebrada, nem alma tão destruída que não possa ser restaurada pelo Filho de Deus. O episódio continua sendo um espelho. A batalha espiritual é real, mas a vitória já pertence àquele que atravessa mares e enfrenta exércitos para salvar até mesmo um só. Esse relato lembra que o inimigo se organiza como exército e busca permanecer em territórios, mas também lembra que basta uma presença para tudo se desestabilizar. A mesma voz que ordenou ao mar que se calasse foi a que expulsou a legião e devolveu vida a um homem. A mesma autoridade que silenciou os ventos, silenciou os gritos dos sepulcros. Essa autoridade continua ativa hoje, capaz de romper correntes invisíveis, devolver sanidade e restaurar dignidade. Talvez você se veja refletido nesse homem. Talvez não viva entre sepulcros, mas carregue sepulturas dentro de si. Talvez não esteja acorrentado por grilhões de ferro, mas por culpas antigas, vícios ou medos que parecem indomáveis. Talvez já tenha acreditado que ninguém se importaria com sua dor. Mas lembre-se, Jesus atravessa mares por amor a uma alma. Ele enfrenta tempestades, encara legiões inteiras para resgatar aquele que todos julgam perdido. Ele não se intimida com o tamanho da escuridão, porque a luz que carrega é maior que qualquer treva. O que os demônios não suportaram, o que a cidade rejeitou, o que os discípulos mal compreenderam, você pode receber plenamente. Libertação. Não apenas de forças externas, mas de tudo que insiste em roubar sua paz. Jesus não expulsa apenas o que oprime. Ele restaura o que foi perdido. Ele devolve propósito, reconstrói identidades, transforma ruína em testemunho. Assim como o homem foi enviado a Decápolis, você também pode se tornar testemunha viva de que o poder de Cristo é real. Hoje, a mesma decisão está diante de você. Há quem, como os gadarenos, prefira pedir que Jesus se afaste por medo das mudanças que ele traz. E há quem, como o homem liberto, escolha se curvar e seguir. A escolha é sua, mas lembre-se, enquanto muitos o rejeitaram, um só foi transformado, e esse um mudou toda uma região. O que Deus pode fazer através de sua vida, ninguém pode prever. O que ele já fez na cruz é definitivo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários com fé: eu recebo a libertação em Cristo. Esse ato simples é uma declaração pública, um passo de fé, uma porta aberta para que ele entre. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que edificam. E se você chegou até o fim, deixe registrado: eu fiquei até o fim. Isso mostra que você não apenas ouviu, mas decidiu permanecer até o último detalhe. A batalha continua, mas a vitória já foi declarada. A presença que atravessou o mar naquela noite ainda atravessa distâncias para alcançar corações hoje. E quando ele chega, não há legião que resista, não há prisão que permaneça, não há treva que suporte. O dia em que Jesus enfrentou um exército de demônios continua ecoando, porque cada vez que sua luz invade as sombras, a cena se repete. E agora, essa cena pode se repetir em você.